Olá, tudo bem? Turma do 6º ano, aqui é a Prof. Rafa. Hoje a gente vai dar início então à nossa primeira videoaula de arte do 4º bimestre. Como vocês já conversaram com a Prof lá na live, vocês viram que nós iremos conversar sobre o universo do circo. Esse universo tão rico e tão importante também para a história, que a gente precisa conhecer, valorizar e se aprofundar um pouquinho mais. Então, pra gente falar do circo, gente, primeiro eu queria falar pra vocês que a gente não sabe ao certo quando o circo surge, porque existem diversas culturas e em diversas culturas existem indícios, então, registros de imagens que mostram pessoas fazendo malabarismos, contorcionismos, mas não é possível afirmar uma data correta, concreta. Sabemos que lá no mundo oriental o circo é uma prática também muito antiga, né? Existem os circos mais conhecidos do mundo, como o circo da China, ele vem lá de origem oriental. E a gente sabe que a cultura oriental é uma cultura muito mais antiga que a nossa. Então a gente não tem como saber ao certo a data que o circo começa. Mas a gente sabe que ele acompanha muitas civilizações, né? E aí eu queria falar hoje para vocês sobre o Circo Máximus. O Circo Máximus foi um dos primeiros circos a serem construídos da nossa história ocidental, que a gente tem indícios e relatos. Ele foi construído lá em Roma como um espaço para que apresentações pudessem ser feitas. E o nome dele foi dado de Circus Maximus. Ele era construído em formato de U e lá no meio daquela arquibancada as pessoas se apresentavam. Sofreu um incêndio, foi queimado, deteriorado, não sobrou nada dos Circos Máximos. E aí então os homens constroem o Coliseu. Sim, o que nós conhecemos como Coliseu hoje, um dia já foi os Circos Máximos. Sabemos que lá no Coliseu são feitas apresentações também, né? Eram feitas durante toda a história apresentações com navios, domadores de animais, enfim. E aí, o mais interessante é saber que antes do Coliseu ser construído, existia então os Circos Máximos lá. O primeiro circo da história que a gente conhece, certo? Então, gente, o circo, como eu disse para vocês, ele vai se desdobrando, ele vai se atualizando. E aí, só lá no século XVIII, na Inglaterra, que começam-se a se construir, a nascer as escolas de circo, né? Lembra que eu falei pra vocês que o circo, eles passam, a arte circense, ela passa muitas vezes de gerações para gerações. Então a gente vê desde criancinhas, nenenzinhos participando do circo até os vovozinhos. Então é algo que vai passando de geração para geração. E aí então esse circo que a gente conhece como picadeiro, que é um circo que vai até o lugar com todos aqueles artistas que se instalam ali naquele lugar, esse circo tradicional que nós conhecemos, ele começa lá na Inglaterra, então, e aí ele vai se desenvolvendo, se desdobrando e chega aqui no Brasil. Aqui no Brasil, sabemos que o circo chega com os ciganos. Os ciganos, eles, pode ser que ele tenha chego com os ciganos, com essa coisa nômade, né, e essas apresentações que eles faziam nas ruas, né, essas apresentações interessantes. Então a gente vê que nos circos existem aquelas moças que olham na bola de cristal, né, tem todo um misticismo lá envolvido, então o que nos faz pensar que pode ser que a cultura cigana tenha uma grande influência aí na arte circense brasileira. E então muitas escolas foram surgindo de circo, que existem até hoje tradicionalmente, né? E é muito legal que a gente saiba e conheça um pouquinho dessa cultura. Lá na nossa apostila, na página número 2, vocês têm lá a imagem de um picadeiro de circo. A gente conversou sobre ela na nossa live. E eu gostaria de falar um pouquinho para vocês agora, para finalizar essa aula, uma frase que foi dita pelo Frederico Fellini. Frederico Fellini está lá na página 3 da nossa apostila. É um artista italiano que
ficou profundamente encantado com o universo do circo, quando em uma noite, quando ele era ainda criança, um circo se instalou lá na frente da casa dele, e aí da janela da casa dele ele conseguiu ficar observando todas aquelas pessoas, todas aquelas ações que estavam sendo desenvolvidas, e ele ficou encantado então com esse universo, e aí o circo passou a ser então uma das inspirações para ele como artista. E ele, assim como outros artistas, também tinham como inspiração esse universo do circo. A gente sabe que o circo ele é um universo fantástico, de fantasia, que nos envolve, né, que nos encanta. E o circo ele trabalha não de uma maneira roteirizada, não existe um roteiro para um circo, para um espetáculo circense, mas ele trabalha com questões pessoais nossas, ele trabalha com alegria, ele trabalha às vezes com a tristeza, às vezes ele trabalha com o desafio. Isso tem uma relação muito forte com tudo que a gente trabalhou lá no bimestre anterior, quando a gente fala da arte grega, né, sobre aquela coisa da arte grega trabalhar também com questões, né, a tragédia grega, a comédia grega, com questões pessoais do ser humano, né, existenciais. E o circo ele traz um pouco disso, mas de uma maneira mais leve, de uma maneira mais divertida. E aí o Federico Fellini, ele fala então uma frase que eu gostaria de falar com vocês para finalizar essa aula e para encaminhar uma atividade que eu gostaria que vocês fizessem, que é a seguinte: o circo não é apenas um espetáculo, é uma experiência de vida, uma maneira de viajar na própria vida, porque ele fala que o circo lida justamente com essas questões, desde aquele artista que está se colocando na frente de um público para mostrar o seu trabalho, né? Ele está desafiando as suas incertezas, eles desafiam o seu próprio corpo. Então o circo, na verdade, ele é um espetáculo que nos traz muitas reflexões interessantes. E aí o Federico Fellini, como eu disse para vocês, ele, como um cineasta, ele trabalhou muito essa questão do palhaço, desses profissionais do circo que a gente conheceu lá na live, que vão estar lá numa figura, em figuras na página 4. E eu gostaria que vocês produzissem então um desenho, assim como o Federico Fellini fez e muitos outros artistas, inspirado em um desses artistas do circo que vocês admiram. Então, de repente, vocês já foram no circo e viram um palhaço muito interessante. Eu vi que muitos de vocês acharam interessantíssimo o Globo da Morte, onde aquelas pessoas com a moto vão lá dentro, um trapezista, um malabarista, um contorcionista. Escolhe aí um desses artistas que inspiram, que deixam vocês inspirados, e desenvolvam então um trabalho, um desenho artístico, lembrando de usar cores, lembrando que vocês podem ter uma expressão livre, vocês não precisam criar um desenho que seja exatamente como é aquela pessoa, aquele artista. Eu quero que vocês sejam livres para criar, assim como o desenho do palhaço do Federico Fellini, onde ele usa ali formas geométricas, cores. Então, procurem fazer um desenho simplificado, mais interessante, desse artista que inspira vocês aí no circo, tá bom? Esse bimestre a gente vai fazer diferente. Vocês vão fotografar, registrar as atividades de vocês, e vocês vão daí mandar para a prof por e-mail todas juntas quando a prof solicitar, tá bom? Então, essa é a atividade número 1 do quarto bimestre, certo? Vocês vão produzir um desenho e vão registrar ele através da foto, inspirados nos profissionais do circo. Um grande beijo a todos. Tentem lembrar, quando vocês estiverem produzindo esse desenho, de algum espetáculo que vocês já viram, ou de algum desses personagens que vocês já tiveram a presença por perto, ou que vocês um dia já imaginaram. Tentem fazer um desenho bem criativo. Um grande beijo a todos e até a próxima aula. Tchau!